Os irmãos que encontrarem, por favor, fiquem em pé enquanto lemos a santa palavra de Deus. 1 Coríntios 14, do 18 ao 25, assim diz o Senhor. Dou graças ao meu Deus. A palavra de Deus nos diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os descrentes. E a profecia não é um sinal para os descrentes, mas para os crentes. Se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou descrentes, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Meus irmãos, podem sentar. Meus irmãos, após o apóstolo Paulo explicar diretrizes para o dom de línguas, coisa que já vimos no começo do capítulo 14 até o versículo 17, no passado domingo, ele apresenta diretrizes sobre o uso devido do dom de línguas no culto. Após ele fazer isso, a partir do versículo 18, ele apresenta o mau uso em que estes dons eram praticados na igreja de Corinto. E, inclusive, o mau uso destes dons na igreja de Corinto quando visitantes estavam presentes, visitantes e descrentes no culto. Paulo, ele apresenta este problema aqui, e ele também nos apresenta aspectos importantes da profecia e do dom de línguas na igreja de Corinto e no Novo Testamento, e que estes aspectos são 3, tá? Nos levam a considerar implicações importantes para a nossa fé. Ele apresenta diretrizes no começo do capítulo, tá? Ele dá mandamentos de como esses dons deveriam ser praticados na igreja, e agora ele apresenta aspectos importantes a serem considerados sobre o dom de línguas e da profecia, ao mesmo tempo que ele repreende a igreja pelo mau uso do dom de línguas quando visitantes estão presentes. Sendo assim, que aspectos são esses? Neste sermão, eu vos apresentarei pelo menos 3 aspectos. O primeiro está presente aí do versículo 18 ao 19, é que o primeiro aspecto fala da abnegação pessoal do crente em favor da edificação da igreja, da edificação coletiva. O segundo aspecto é um aspecto histórico-redentivo, fala da relação do dom de línguas com a história da salvação, tá? Profetizada desde o Antigo Testamento, cumprida no Novo Testamento. E o dom de línguas tem um papel aí como apontando para os atos de Deus na história da salvação. E em terceiro lugar, veremos o aspecto missiológico dos dons no culto, tá? E isso está do versículo 23 até o versículo 25. Depois que esses 3 aspectos forem apresentados aos irmãos, nós veremos as doutrinas que partem desses versículos, e a partir daí veremos os usos, as aplicações deste texto e os usos destas doutrinas. Tá? Em primeiro lugar, meus irmãos,
vamos analisar o texto bíblico. A pregação ela se divide basicamente na exposição do texto, a apresentação da doutrina do texto e depois a aplicação ou os usos daquele texto para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós observamos aí do versículo 18 e 19 o aspecto da abnegação pessoal do crente em favor da edificação na igreja. Meus irmãos, versículo 18, Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, dou graças ao meu Deus porque falo em língua mais do que todos vós. E assim como muitas outras sessões na Epístola aos Coríntios, nós temos dificuldade de entender o que ele quis dizer. Tá? Nós vimos que os coríntios, eles se utilizavam das coisas que Deus deu, dos presentes que Deus deu, e eles distorciam essas coisas e faziam mau uso destas coisas. Tá? E os dons espirituais eram um destes exemplos. Nós passamos a entender bem algumas coisas quando nós, a partir do que Paulo escreve na carta, nós percebemos o que talvez foi a pergunta levantada pelos da casa de Cloe, no capítulo 4. Paulo, ele sabe que na igreja de Corinto há vários problemas. Ele foi informado pelos da casa de Cloe que há problemas lá. Havia uma carta em que Paulo também recebeu com várias perguntas, e Paulo responde essas perguntas e, ao mesmo tempo, trata dos problemas daquela igreja à distância, enviando essa epístola aqui que nós temos, não é? E quando ele faz isso, meus irmãos, baseado na resposta de Paulo, nós podemos entender qual eram as perguntas do outro lado lá. Mas nem sempre isso fica claro, tá? Nem sempre fica tão explícito o que Paulo quer dizer sobre um dom ou outro. E a natureza desse dom nem sempre fica claro para nós. Por exemplo, aqui no versículo 18, ele diz que dá graças a Deus porque ele fala em línguas mais do que todos os coríntios ali. E nós não sabemos ao certo o que significa, o que Paulo queria dizer com ele falava em línguas mais do que todos eles. Ele dava graças a Deus porque falava mais em línguas do que todos eles. O que significa falar em línguas? Há algumas possibilidades aqui. Falo em línguas mais do que todos vós. Pode significar, irmãos, que ele falava mais idiomas do que os coríntios, mais línguas do que os coríntios. Pode significar isso? É possível. Mas também pode significar que Paulo, ele usava o dom de línguas mais vezes que os crentes da igreja de Corinto. Pode significar isso? É possível. Quando ele diz, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós, pode significar também, irmãos, que ele falava em línguas mais intensamente do que os coríntios. Pode significar isso também. O fato é que nós não sabemos ao certo o que é que Paulo quer dizer com falo em línguas mais do que todos vós. Claro, o dom em plena vigência ali na igreja, os coríntios, quando ouviram isso, eles sabiam. Nós não temos mais esse contato porque o dom de línguas não está presente hoje, tal como era naquela época. E nós já vimos isso nas pregações anteriores. Mas, meus irmãos, uma coisa nós temos certeza aqui. É que Paulo, ele apresenta o seu exemplo como um padrão para a igreja de Corinto, de alguém que falava em línguas, mas na igreja fazia o uso correto deste dom. Muito provavelmente alguém poderia levantar uma objeção a Paulo, quando Paulo critica várias vezes o uso que a igreja de Corinto fazia do dom. Coríntios poderiam levantar objeções, e há muitos comentaristas que entendem que eles estavam a fazer isso, dizendo, Paulo, você critica o nosso uso do dom de línguas porque você não fala em línguas. Se você falasse em línguas, você não estaria criticando a forma como nós damos liberdade ao Espírito no culto. Então, Paulo, você fala assim contra nós, contra o abuso que fazemos do dom de línguas, por inveja. Porque você não fala em línguas. Se falasse em línguas, você não agiria assim conosco. Irmãos, Paulo vai na contramão
no sentido oposto, e ele diz, ao contrário, eu falo línguas mais do que todos vós. E ele sabe que isso não vem dele, por isso que ele diz, dou graças a Deus. Paulo ele tem um reconhecimento do poder de Deus na vida dele, mas ao mesmo tempo ele entende a sua dependência de Deus, mesmo no dom espiritual. Por isso que aqui não é uma expressão arrogante, porque ele reconhece a graça de Deus enquanto ele exercia esse dom. Porém, além disso, no versículo 19, ele diz que mesmo que falasse línguas mais do que todos os coríntios, ainda assim, entretanto, ele prefere falar 5 palavras de forma inteligível, compreensível, do que falar 10.000 palavras em línguas na igreja. Tá? Então, meus irmãos, Paulo ele diz que o importante aqui é a instrução. Versículo 19, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, ou de forma inteligível, para que possa também instruir a outros do que 10.000 em outras línguas. Paulo diz que no culto em que a igreja está reunida, o que deve ter primazia é a instrução. Tá? E ele prefere usar 5 palavras para instruir. Você instruir alguém com 5 palavras, não é? Mas Paulo diz que ainda assim usar 5 palavras para educar no caminho da piedade, ensinando as escrituras a alguém, é muito superior do que usar várias línguas, o uso de línguas durante muito tempo e muita gente de forma prolongada como sinal de espiritualidade. Paulo diz, isso não é preferível. Preferível, nem que seja 5 palavras, mas que haja compreensão, isso é preferível. Né? E interessante aqui que no versículo 19, ele fala para que eu possa instruir a outros. O interessante é que a palavra aqui para instruir, o verbo, não é? Um verbo grego, né? Katechesor, que é de onde veio a palavra catecismo, tá? Também usada no Novo Testamento para a ideia de ensino, tá? Então, sem abusar demais a forma aqui da palavra grega, mas tem esse sentido também, Paulo, ele catequizava, ele instruía a igreja no caminho da piedade, no caminho das sagradas escrituras, de forma agradável a Deus, tá? E Paulo considerava isso como um fator primordial, o fator de destaque que deveria haver em todo o culto quando a igreja estivesse reunida. Por que nós usamos catecismo na nossa igreja, irmãos? Catecismo não é uma coisa da igreja católica. Hoje se tornou muito por associação. Toda vez que alguém fala de catecismo, lembra logo da igreja católica. Mas Paulo está falando aqui de catecismo. Nossa tradução colocou instruir, mas é a mesma palavra grega para catecismo. Tá? O que é o catecismo? Perguntas e respostas sobre pontos doutrinários da nossa fé cristã. Os cristãos do primeiro século sempre usavam esse método de aprendizado da Bíblia. A Reforma Protestante sempre usava catecismos no culto, perguntas e respostas. A era posterior dos puritanos também a mesma coisa. A era posterior, até o século XIX isso era uma prática comum. Depois que veio uma ideia pragmática de que o culto deve só para agradar as pessoas, e a gente tem que tornar o evangelho palatável para agradar visitantes, para a nossa igreja crescer, a receita da igreja aumentar, a cidade conhecer que nós somos uma igreja boa, passar na mídia, na televisão. Então não dá para fazer tudo isso só pregando Bíblia, ensinando doutrina. Então vamos deixar isso de lado e, por associação, toda vez que alguém falava agora de catecismo, lembrava da Igreja Católica. Mas sempre foi uma prática da Reforma Protestante, dos evangélicos históricos, o uso de catecismo. Na nossa igreja nós usamos catecismos, ensinamos as crianças com perguntas e respostas do catecismo infantil. Não é? Lá em cima, na escola bíblica, às 10 horas, os professores ensinam para elas. Às quartas-feiras, catecismo também, tá bem? Na nossa reunião de ceia, fazemos a leitura de um trecho do catecismo também. E se Deus quiser, futuramente,
nós vamos estudar um catecismo até o fim, tá? Um catecismo batista até o fim. Mas o fato, meus irmãos, é que Paulo apresenta que este é o aspecto principal do culto, a edificação. E a edificação tem que acontecer através da instrução. Versículo 20 até o versículo 22, nós observamos, especialmente aí já no versículo 20, ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. O que ele quer dizer com isso? Ele vai explicar no versículo 21. Ele diz: pois está escrito na lei. Então ele cita um texto do Antigo Testamento, não é? Ele diz: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Tá? Então, Paulo ele apresenta que um texto do Antigo Testamento estava a explicar uma situação da igreja de Corinto. Deus falou determinadas coisas no Antigo Testamento que, se bem compreendidas, os coríntios deveriam ter mudado sua posição, seu entendimento sobre o mau uso do dom de línguas no púlpito, no meio dos bancos da igreja, nas reuniões. Tá? Paulo diz que o Antigo Testamento já profetizava acerca das línguas estrangeiras faladas no meio do povo de Deus. Mas de que maneira que o Antigo Testamento profetizava? Versículo 22 diz: de sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os descrentes. Mas um sinal de quê? Então, para nós percebermos esse texto, nós precisamos voltar ao texto do Antigo Testamento que Paulo faz uso. E são basicamente dois textos. Um de Isaías, e existe uma alusão a Deuteronômio também. Vamos começar pelo primeiro, mais antigo, que é Deuteronômio. No texto de Deuteronômio, meus irmãos, versículo 28, nós conhecemos bem a história. Deus liberta o povo do cativeiro egípcio. Tá? O povo está em direção à terra de Canaã. Deus já tinha dado as suas leis ao povo, entrado num pacto, numa aliança com o povo. E nesse pacto, nessa aliança, Deus faz promessas. Caso o povo cumpra os termos do pacto, obedeça os mandamentos de Deus. Mas caso o povo quebre a aliança, o pacto que Deus fez com eles, existem ali as sanções do pacto, as consequências de uma aliança quebrada, de um contrato quebrado, mas de uma aliança quebrada que traz consequências ruins para o povo. Capítulo 28 apresenta as bênçãos para o povo de Israel, caso eles cumprissem o pacto, não é? Por exemplo, o versículo 1 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí começa a dizer o que o povo de Israel iria receber dentro do seu contexto histórico, geográfico, espaço-temporal, como consequência imediata de cumprir a lei. Deus ia exaltar o povo sobre as nações, sobre os povos pagãos ali. O povo ia se expandir para outras nações. Tá? Bênçãos virão sobre ti, bendito serás tu na cidade e no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, ou seja, os judeus iriam plantar na terra e ia dar, a terra ia ser frutífera, a terra ia ser fértil. Tá? Versículo 7, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti. Quando houvesse exércitos inimigos para invadir Israel, os exércitos não prevaleceriam. Tá? O Senhor te fará abundar nos bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais. Versículo 12, o Senhor abrirá um bom tesouro. Versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Esses textos todos falam da conquista de Israel, avançando no crescimento numérico e geográfico, com a bênção de Deus, porque eles obedeceram aos mandamentos de Deus, frutos de uma aliança que Deus fez com eles. Tá? Eu sei, irmãos, que
muitos movimentos hoje, alguns evangélicos, inclusive, usam esse texto aqui para falar de prosperidade. O Senhor te botará por cauda, não por cabeça. Tem até gente que faz música, né? Vai prosperar para todo lado, para a direita, para a esquerda, para a minha frente, para trás. Por todo lado eu sou abençoado. Já viram? Irmãos, Deus deu essa promessa para Israel, para os judeus. A bênção aqui é a bênção da terra física. Tá? Por cabeça e não por cauda significaria que o povo de Israel não seria conquistado por outras nações. Pelo contrário, o povo de Israel que seria conquistador, iria liderar nos exércitos. Tá bem? Não tem nada a ver com essa ideia de prosperidade física da igreja. Pelo contrário, no Novo Testamento, que agora não está mais vinculado a essas promessas dadas a Israel, para o Novo Testamento tem seu aspecto mais espiritual, nós observamos ao contrário, nós observamos os servos de Deus que obedecem à vontade de Deus e passando por muitas perseguições. Paulo foi decapitado por Nero, não é? Os primeiros discípulos foram decapitados pelo imperador Cláudio. Tá? As cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, tem 2 igrejas lá que são muito sofredoras. E Deus diz ainda para uma delas, não temas a tribulação que haverá de passar. Eu conheço as tuas obras, o teu sofrimento, e Deus elogia essa igreja. O próprio Cristo, irmãos, ele não era alguém rico, alguém próspero, não é? Ele nasceu numa manjedoura de animais. Não é? A sua vida inteira, uma vez alguém pediu para segui-lo, o Senhor Jesus disse, os animais têm os seus lugares, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tá? E o túmulo também não era dele, era emprestado. Só tinha uma coisa que era dele, a cruz. E Joia Júnior, um poeta cristão, já falecido, ele dizia, e nem mesmo isto era dele, a cruz era minha e era sua. Irmãos, a teologia da prosperidade é um falso evangelho. Igrejas que pregam a teologia da prosperidade, elas zombam de Deus. Porque elas humanizam a obra sobrenatural de Deus e transformam tudo em bênçãos espirituais. Tudo em bênçãos espirituais. Então, Deus, ele de antemão, elegeu pessoas através do seu Filho, enviou o seu filho no tempo e na história, cumpriu toda a lei, escapou da morte algumas vezes, mas por fim ele foi traído, foi cuspido, atravessaram uma coroa de espinho pela pele do seu rosto, suas costas foram rasgadas, ele foi pregado na cruz, pregos atravessaram suas mãos e pés, ele teve sede, como um pedido final de um moribundo ali pendurado no Calvário, deram vinagre a ele, e crucificado entre 2 criminosos. E gritou com um grito de desespero, Deus meu, por que me desamparaste? Estava recebendo ali o pecado do mundo inteiro sobre ele, e ele foi, a Bíblia diz que ele foi feito pecado, maldição por nós. Tudo isso para que você pudesse ter um carro novo. É isso que a teologia da prosperidade faz. A teologia da prosperidade e igrejas que defendem a teologia da prosperidade destroem, zombam da obra de Cristo. Mas esse texto aqui não ensina teologia da prosperidade. Esse texto ensina aqui promessas que Deus deu para Israel dentro daquele contexto da terra física no Antigo Testamento. A seguir, então, vêm os castigos caso o povo quebrasse a aliança. Já vimos o que iria acontecer se o povo cumprisse a aliança. Mas se o povo descumprisse os termos do pacto, os mandamentos. Versículo 15. Se, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Aí ele começa a dizer a lista das maldições.
Ele começa a partir do versículo 16. Ele diz: maldito serás tu na cidade, no campo. Irmãos, todo tipo de maldição aqui. Maldito serás ao entrares, ao saíres. Versículo 21. O Senhor te fará pegar pestes até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tisica, com a febre, com a quentura, com o ardor e com a secura e com a destruição de sementeiras e com ferrugem, e te perseguirão até que morras. E os céus, versículo 23, e os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze. Deus não vai escutar a oração do povo. E a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, versículo 25, te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra, e o teu cadáver será por comida de todas as aves dos céus e as bestas da terra, e ninguém os espantará. E tem uma série de maldições aqui, irmãos. A lista de maldições aqui é maior do que a lista de bênçãos. E uma coisa que sempre pergunta alguém que é da teologia da prosperidade é por que você só quer a primeira parte do capítulo, né? Ninguém quer a segunda parte, né? Quando você peca, você espera essas maldições aqui? Não. Não é? As pessoas só querem a primeira parte, as bênçãos da aliança. Mas não só tem as bênçãos, tem as maldições também. Na verdade, tem mais maldições aqui no capítulo do que as bênçãos. Agora, por que a gente leu isso, irmãos? É porque no versículo 46, versículo 46, no versículo 49 é melhor. Uma das maldições da aliança, que era a pior maldição que tinha, era o desterro. Era quando o povo era expulso da própria terra e levado escravo para uma outra nação. Esse era o pior sinal da maldição de Deus, era quando isso acontecia. Versículo 49, está aqui a maldição. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Então, isso aqui era uma das maldições da aliança, quando o povo de Israel ouvisse línguas de povos estrangeiros ou de uma nação estrangeira no meio do seu país, isso acontecendo em grande quantidade, eles sabiam que era a maldição da aliança. Maldição da aliança, porque eles pecaram contra o Senhor e insistiram nesses pecados e não se arrependeram. Mais à frente, no capítulo 28 de Isaías, Isaías 28, versículo 11, é o texto que Paulo faz referência. Isaías 28, versículo 11, é dito assim, meus irmãos. Pelo que lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Tá? Versículo 12, a qual diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. O contexto aqui é que o povo a quem Isaías escrevia era um povo que sabia das maldições da aliança de Deuteronômio 28, versículo 49. Conhecia aquilo, continuou insistindo em pecados, acariciando pecados, vivendo para si próprios e desonrando a Deus e sua lei. E Isaías faz o quê? Relembra o povo de uma das maldições do pacto. Tá? Versículo 10 é apresentado aqui como se fosse a voz do povo reclamando contra Deus. É como se o povo tivesse a dizer: ah, Senhor, é porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O povo não gostava de ser exortado. Já viu alguém assim? O pastor fala muito sobre pecado. É mandamento, é lei de Deus. O povo de Israel estava a fazer isso. Tá? Deus ensinava coisas simples na sua palavra para serem cridas e obedecidas. Mas o povo começou a reclamar dos pregadores para poder justificar os seus pecados e começava a falar isso. É mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Já não aguento mais isso. E então,
versículo 11. Aí agora diz: então é assim, vocês estão a reclamar do mandamento simples, claro, que é dado para vocês? Versículo 11. Então vocês vão ouvir agora o juízo de Deus vindo por lábios estrangeiros. E por outra língua Deus falará a este povo. Olha aqui, Deuteronômio 28, versículo 49, aqui em Isaías 28. Tá? Então, quando Paulo ele cita esse texto aqui, meus irmãos, Paulo ele fala que as línguas são um sinal. Um sinal de quê? Na história bíblica? De juízo. As línguas no meio do povo de Deus não eram um sinal de bênção, como o povo da igreja de Corinto entendia. Quanto mais a gente fala em línguas aqui, sem interpretação, mais Deus está presente e o Espírito do Senhor está agindo entre nós. Paulo diz, nada disso. Línguas sem interpretação na igreja é um sinal de uma das maldições da aliança. É um sinal de juízo de Deus. Não é bênção, não. É sinal de juízo. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Tá? E o que foi que aconteceu, irmãos? Aconteceu que em 586 o povo foi expulso da terra. Os babilônios entraram em Judá, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, tomaram ali os utensílios do templo de ouro, de bronze e levaram para a Babilônia para profanar tudo. Na terra ficou só desgraça, fogo, destruição, mulheres violadas, crianças órfãos. Ficou uma desgraça ali. E o melhor da terra foi levado para a Babilônia, inclusive as mentes mais prodigiosas, como Daniel e os seus 3 amigos. Ficou na terra fome, desgraça e miséria. Só isso. Deus cumpriu o que tinha dito em Deuteronômio 28, profetizado por Isaías, em Isaías 28, versículo 11. Tá? E isso ainda aconteceu outra vez, irmãos, porque no ano 722 a.C., o reino do norte de Israel já tinha sido levado pelos assírios. No ano 722 a.C., os assírios, que eram terríveis, cruéis, tá? Dentre os quais Nínive era a capital da Síria, tá? Entraram na terra de Israel e já tinham feito isso. Sobrou Judá. E Judá, posteriormente, a cidade cai com Jerusalém em 586 a.C. Mas o Messias foi enviado. E os judeus creram no Messias? Rejeitaram. Quebraram a santa lei de Deus. Deus enviou o seu próprio filho, que é Deus encarnado. Amém? E eles fizeram o quê? Como diz Lucas em Atos, mataram o autor da vida. Tá? E o que é que a Torá, o que é que Deuteronômio falava quando coisas assim aconteciam? Maldição da aliança. E foi o que aconteceu. No ano 70 do século I, o povo, Jerusalém foi destruída a última vez. E os povos e os judeus foram espalhados por todo o mundo, irmãos. Por todo o mundo. E a cidade ser espalhada por todo o mundo, por todas as nações, se misturar com outras raças, miscigenar, assimilar outras etnias, essa mistura e espalhar entre outras nações também era uma das características das maldições do pacto. Tá? E isso aconteceu no ano 70 do século I, e eles só voltam agora a ter um país, digamos assim, de maneira mais formal, no século XX. Tá? No século XX. E esse retorno teve mais contornos políticos do que propriamente cumprimento espiritual, esse retorno do povo para a terra. Tá bem? Então, meus irmãos, Deus cumpriu aquilo que ele disse em Deuteronômio e aquilo que ele disse em Isaías 28. E cumpriu isso 3 vezes. Tá bom? O que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, versículo 22, Paulo diz que enquanto as línguas são um sinal de juízo,
a profecia é um sinal não de juízo para os descrentes, no caso os judeus, mas é um sinal para os crentes, para aqueles que creem. Por isso que a profecia, como está envolvida ali o elemento da palavra ensinada ao povo, era isso que os profetas faziam, exortavam, convidavam, chamavam, convocavam o povo ao arrependimento. A profecia fazia isso. Então era melhor ter profecia no culto da igreja de Corinto do que ter línguas, do que ter o dom de línguas ali. E então, do versículo 23 a 25, o apóstolo deixa isso mais claro, e ele diz: de sorte que as línguas são um sinal. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se juntar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou descrentes, não dirão porventura que estáis loucos? Meus irmãos, as línguas sem interpretação, de acordo com a Bíblia, traz zombaria contra as obras de Deus. Línguas sem interpretação não podem ser praticadas no culto, não devem ser praticadas no culto. Não podiam aqui e hoje muito menos, já que não temos acesso ao dom de línguas, nós nem percebemos muitas dessas coisas, como tem aqui no texto. Os coríntios tinham acesso a isso, nós não temos. Mas nem eles podiam falar em línguas ao mesmo tempo, quando o dom ali era bíblico no culto, e o dom de línguas sem interpretação, porque era sinal de juízo na igreja. E além disso, meus irmãos, se todos, Paulo coloca aqui uma situação em que todos estão a falar em línguas ao mesmo tempo, e de repente entra um visitante na igreja. Paulo diz, esse visitante, por acaso, ele não vai dizer que está todo mundo doido? Não é? Irmãos, isso daqui é o que mais acontece hoje. Parece que esse versículo aqui está faltando, essa página da Bíblia aqui está faltando um bocado de Bíblia e um bocado de gente aí. Não é? Não pode. A Bíblia diz, aqui, deixa claro muito para nós, de que, versículo 24, se todos profetizarem, trouxerem a palavra do Senhor, entretanto, e algum indouto, ou infiel, ou descrente entrar, ele será convencido e julgado pela palavra. Pela palavra. Irmãos, muitos lugares perseguem o cristianismo, primeiramente porque o mundo ele é basicamente anticristão. Tá bem? Então, nós podemos observar que o mundo odeia a fé cristã. O mundo não odeia a religião. O mundo está aberto a diversos tipos de fés, diversos tipos de religiões, ecumenismo e tudo isso. Na verdade, o mundo hoje ele é muito espiritualista. Na verdade é isso. As religiões orientais têm crescido, a religião da autoestima, que é uma religião também, tem crescido, e religiões mais exóticas têm crescido. O mundo não odeia isso, o mundo odeia o cristianismo. Por quê? Jesus disse, né? Se eles me odiaram, vão odiar vocês também. Mas, meus irmãos, muitas vezes a antipatia que o mundo tem contra a igreja, às vezes, muitas igrejas dão razão para isso. O povo se reúne para adorar o Senhor, para ser alimentado pela sua palavra. E, em vez disso, está todo mundo falando diversos tipos de sons desconexos aí, que chamam-se de línguas hoje, sem interpretação, e entra um crente, ele vai dizer o quê? Que gente sensata nessa igreja. Gostei do equilíbrio bíblico. É isso que vai dizer? Não, você vai ter todo mundo doido aí. E a gente não pode dar pau para outro baterem na gente, não é? O mundo já fala mal da gente, a gente ainda faz isso? Não pode, irmãos. Tá? Então, nós observamos aqui, meus irmãos, 3 doutrinas acerca disso. A primeira doutrina é que a maior característica do propósito original do dom de línguas no Novo Testamento era servir como um sinal profético. As línguas são um sinal. Ali mostra Isaías 28:11, que faz referência a Deuteronômio 28:49. É um sinal de quê? De juízo. As línguas são um sinal de juízo.
E o sinal que Paulo falava aqui ainda estava apontando para um cumprimento que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém, de fato, foi destruída, tempos depois que Paulo escreveu isso aqui. Há cerca de 40 anos depois, ainda naquela geração. Então, as línguas aqui que Paulo falava também eram um sinal apontando para aquilo. Tá? A implicação teológica disso, meus irmãos, é que essas línguas elas não podem coexistir no nosso tempo tal como era no Novo Testamento. Por quê? Porque se as línguas do Novo Testamento elas eram para edificação, sim. Mas existia um propósito maior na história da redenção, que era que essas línguas servissem como um sinal de algo que ainda aconteceria. Quando no dia de Pentecostes o povo falou em língua, os judeus que estavam presentes ali na festa do Pentecostes, um judeu consciente das maldições da aliança de Deuteronômio 28, ele ficaria bastante temeroso. Várias línguas aqui, várias pessoas falando línguas estrangeiras em Israel, será uma maldição do pacto? Porque as línguas no Novo Testamento tinham esse propósito maior e primeiro, antes de qualquer outro propósito. E uma vez que isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, irmãos, nós não precisamos mais das línguas porque elas eram um sinal. Para que serve o sinal? Para sinalizar, não é? Para sinalizar. Quando você está passando na rua e você vê um sinal de trânsito lá, você vê o sinal de trânsito, ele aponta para uma realidade. Aí você passa por ele e vai chegar na realidade. E depois disso você fica pensando no sinal, aquele sinal maravilhoso. Aí você fica no meio do caminho assim. Não. Depois que o sinal cumpre o seu propósito, pronto. As línguas eram um sinal do juízo de Deus, aqui que Paulo está a falar, que se cumpriu no ano 70. Pronto. Nós não precisamos desse sinal outra vez aqui. O povo de Deus já não está mais congregado de uma forma mais monolítica em Jerusalém, como era no século I, como era no contexto que Paulo escreveu aqui. O povo de Deus agora é internacional. Povos, tribos, línguas e nações. Tá bem? Então, as línguas, hoje, elas não têm a função como tinham no Novo Testamento, elas não existem como tem no Novo Testamento, porque elas funcionavam como um sinal, e isso está bem claro para a gente na Bíblia. É claro que muitas pessoas hoje emitem sons desconexos, balbuciados, e dizem que isso é língua de anjo. Mas nós vimos em 1 Coríntios capítulo 13 que Paulo não está dizendo que fala em língua dos anjos, mas ainda que falasse. Ele não diz que tem fé para mover montes, mas lá diz ainda que eu tenho uma fé a ponto de mover montanhas. Ele não diz que conhece todos os mistérios do mundo. Só quem conhece todos os mistérios do mundo é Deus, mas ele diz ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Sem amor não vai valer de nada. Tá? Então a Bíblia não apresenta a ideia de crentes falando língua de anjos. É uma questão hipotética, em 1 Coríntios 13, para poder ilustrar e dar força a um argumento. Os balbuciados que as pessoas falam hoje não é um dom de línguas bíblico, porque o dom de línguas bíblico, presente em Atos capítulo 2, meus irmãos, não é o mesmo que a gente vê por aí. Tá bem? Não é o mesmo que a gente vê por aí. O que foi que aconteceu aqui, meus irmãos? O segundo ponto da nossa doutrina aqui é que os segredos dos corações na igreja de Corinto iam ser revelados pela palavra que iria ser trazida para a igreja. Palavra apresentada ao povo e não pelas línguas. Os irmãos lembram aqui comigo de algo que aconteceu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce sobre o povo fala em línguas. As línguas das nações, dos judeus que estavam presentes no dia de Pentecostes, eles ouvem cada um a sua própria língua. Meus irmãos, e o que foi que essa manifestação de línguas ali causou? Os irmãos já pensaram sobre isso? Versículo 6 do capítulo 2 de Atos, qual foi a reação dos incrédulos na manifestação de línguas ali, com os crentes em Atos 2? A reação deles foi o seguinte, versículo 6 nos apresenta que a multidão estava confusa. Línguas
a manifestação do dom de línguas ali, sem a pregação, trouxe confusão. Versículo 7. Eles ficaram, versículo 7, trouxe segregação racial. Não são galileus esses aí que estão falando? Gente inculta, simplória. Versículo 12, trouxe ceticismo acerca da obra de Deus. O que quer dizer isto? Versículo 12. E no versículo 13, trouxe zombaria. Estão cheios de monstros, estão embriagados. Quando há manifestação do dom de línguas no Novo Testamento, isso não vem acompanhado da pregação da palavra, irmãos, produz tudo isso. Mas observem o que aconteceu quando Pedro levantou-se, ungido pelo Espírito Santo, pregou a palavra baseado no texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. E ele disse: varões judeus e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados. Aí no versículo 17 ele diz, versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17 ele cita o texto, e a partir do versículo 18 em diante ele expõe o texto. E o que aconteceu com isso, irmãos? O que aconteceu depois que Pedro prega? Versículo 37. As pessoas que ouviram, que antes estavam zombando, que eram céticas, que estavam confusas e preconceituosas, versículo 37, a resposta delas agora foi diferente em relação à pregação de Pedro. Versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro se levanta, lê o texto bíblico, prega o texto bíblico, ali Deus trabalha nos corações, o povo fica constrangido por causa do intenso arrependimento, confessa seus pecados e existe ali um acréscimo de 3.000 almas ao Senhor. Quando é que isso acontece? Quando a palavra é pregada. Quando a palavra é pregada. Tá, meus irmãos? Então, os segredos do coração compungido, quebrantado, arrependido, e que agora abandona os seus pecados, isso acontece com a pregação da palavra de Deus, e é mediante a operação do Espírito Santo. É uma obra soberana de Deus que Deus usa pela sua palavra. E a terceira doutrina é que há uma verdadeira relação, entretanto, entre profecia e pregação. A última vez que eu estive aqui, eu disse que profecia não é pregação, e é verdade. Profecia na Bíblia não é pregação. No entanto, embora elas sejam diferentes, mas elas estão relacionadas. Porque elas, correlatas, elas fazem coisas muito parecidas, de tal maneira que às vezes parecem se confundir umas com as outras. Porque Paulo diz que aquele que profetiza edifica, consorta e exorta. E essa é uma das características da palavra de Deus: corrigir, redarguir e exortar. E aquele que traz uma palavra, os segredos do coração são desvendados. Irmãos, na caminhada cristã e também como pastor, durante vários momentos eu pude testemunhar uma coisa muito comum que a gente vê, e isso é a operação de Deus. É quando, depois que a gente prega, um irmão, uma irmã, chega para nós e diz: pastor, como é que o senhor sabia disso da minha vida? Meu marido foi contar para você, não foi? Minha esposa já disse o que estava a se passar lá em casa, não foi? Disse: não, irmã, não, meu irmão, não sei nada disso. Pastor, o senhor descreveu a minha vida inteira ali no sermão. Eu fiquei constrangido se alguém mais na igreja não sabia daquilo. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo desvendando os segredos do coração e expondo a pessoa e as misérias e a feiura do pecado dela pelo poder do Espírito Santo na palavra. A palavra produz isso, irmãos. Tá? Então, é importante entender que existe uma relação entre pregação e profecia. Pregação não é profecia, mas as duas estão relacionadas.
O profeta, ele pregava, mas nem sempre os pregadores profetizavam. Tá bem? O pastor não é profeta, mas o pastor, ele executa muitas das atribuições de profetas do Antigo Testamento. Dentre eles, apresentar a lei e chamar o povo para o arrependimento. Irmãos, e Deus, ele desvenda corações. E Deus trabalha nas almas individualmente. A melhor forma de revitalizar uma igreja, irmãos, não é trabalhar detalhe por detalhe nas coisas erradas que uma igreja tem. A melhor forma de plantar uma igreja do zero, do nada, não é apresentar segredos de marketing, de crescimento de igreja, não é nada disso. É pregar. É pregar. Lutero, ele afixou no castelo de Wittenberg 95 teses e depois continuou ensinando a palavra de Deus na Universidade de Wittenberg. E a reforma cresceu em toda a Alemanha, em toda a Europa. E igrejas foram plantadas, pessoas abandonaram seus vícios, casamentos foram restaurados pelo poder do Evangelho. E isso ganhou contornos internacionais. E um dia chegaram para Lutero e disse: Lutero, qual é o segredo para um avivamento desse aí? E Lutero disse: olha, enquanto eu bebia cerveja com meu amigo Melanchthon lá no castelo, Deus destruiu os poderes do papado lá em Roma. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus pregada, meus irmãos, como dizia Spurgeon, é como se fosse um leão. Você protege o leão, você só solta o leão. A palavra pregada é você soltar o leão. E Deus vai resolver os problemas da igreja. As famílias destroçadas, destruídas, Deus restaura o casamento. Quebrando o coração dos filhos para obedecerem seus pais. Torna a esposa mais amável com o marido mais compreensível com a esposa. Traz arrependimento num lar destruído. Traz uma visão da glória de Deus no trabalho. Agora vai trabalhar para a glória de Deus, como se estivesse trabalhando para o Senhor. E tudo isso, irmãos, palavra pregada. Palavra pregada. Tá? Algumas aplicações aqui para terminarmos. A minha primeira aplicação é que nós devemos rejeitar qualquer expressão de espiritualidade atual que apresente êxtase no culto em detrimento do alimento da pregação doutrinária expositiva e robusta. Tá? No culto, a primazia tem que ser da palavra de Deus, como já vos falei até agora. Mas o segundo uso que podemos fazer destas doutrinas e desse texto é que nós devemos não somente ouvir a palavra, devemos aplicar a palavra que ouvimos por meio da meditação. Não basta ouvir a palavra fisicamente, passar pelas orelhas, devemos meditar, considerar o que isso tem a ver comigo. Fazer anotações, em casa conversar com os familiares de casa sobre a pregação. E durante a semana meditar no texto da pregação. E ler o texto da pregação contra você, e não contra o outro que faltou o culto, que deveria ter ouvido a palavra e não foi lá. Contra você. E fazendo assim, irmãos, nós estamos meditando e ruminando a palavra. A palavra, ela é densa, é poder de Deus, e isso é muito forte para o nosso espírito. Nós precisamos receber isso e depois ruminar. E depois engolir novamente, depois ruminar. E essa palavra, ela vai se tornando parte da nossa vida. Tá? Se vier para o culto, durante a semana, veja o texto lá da pregação. Tá? Leia antes, pense sobre aquilo, pesquise para entender melhor o texto. Traga perguntas sobre a pregação. Depois do culto, converse sobre a pregação. Irmãos, o dia é do Senhor, nós temos tanta coisa para fazer no dia do Senhor, irmãos. Depois da pregação, converse sobre a pregação, sobre a palavra de Deus. Tanta coisa maravilhosa, tocante à eternidade. Aí a gente, depois do culto, fala sobre o jogo do Flamengo. Mas você viu lá o jogo do Flamengo? Mas você vai votar em quem? Eu não sei, eu vou pensar. Irmãos, nós estamos tratando de coisas celestiais e a gente reduz tudo isso, abafa o impacto da palavra de Deus no nosso coração e depois do culto cada um vai para casa como se não tivesse ouvido palavras de vida.
Não podemos fazer isso. Precisamos meditar. Além disso, terceiro uso, o caráter primordial do culto é a adoração. Quando o ímpio ele é convertido, ele reconhece que Deus está ali, ele se prostra. E o culto na igreja é para adoração. O principal, não o único necessariamente, mas o principal, o maior, o esplêndido propósito de um culto é adorar a Deus. O culto ele não deve visar, com todos os respeitos aos irmãos visitantes, que são muito queridos entre nós, mas o culto não deve ser direcionado para visitantes. O culto é o culto do povo de Deus, em que o povo adora a Deus. O foco é Deus, o foco não são os visitantes, não são o pregador, não é o músico, não é o teatro, não é a dança, não são as apresentações especiais, não é o jogral, não é nada disso. O foco é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos conduz à adoração. Os louvores nós louvamos a Jesus, a Deus. Os louvores são teocêntricos, visam centrar Deus no trono onde Ele está. Cristocêntrico, falando sobre Cristo. Os irmãos não veem aqui louvor, aqueles louvor. Agora procure 10 irmãos para dar um abraço. E você procura. Como é precioso, irmão. E você começa a dar abraço, sai no meio da igreja abraçando todo mundo. Passa um bebo lá fora, você abraça ele. O culto da igreja não é horizontal, é vertical, é sobre Jesus. Nós louvamos a Cristo, a pessoa de Deus, as suas obras, o que Ele fez e o que Ele é. Que é para isso que nós fomos criados, para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E o culto é o principal momento para isso. Mas o culto também é para edificação. Paulo deixa claro aqui. É para que nós só podemos adorar a Deus sabendo como Deus deve ser adorado. É por isso que no culto tem ensino. Tem pregação, tem exposição, tem instrução, tem catequese, tem tudo isso no culto. Tá? Mas também no culto, irmãos, tem um elemento missiológico envolvido. Porque enquanto Deus é adorado, enquanto o ensino é dado, Deus vai trabalhando nos corações. E por obra dele. O pastor não vai ficar todo o tempo. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Fale com a pessoa do seu lado, traga ela aqui para frente. Não. É Deus que vai lá no coração e a pessoa, ela por si mesma, se entrega a Jesus. Como aconteceu aqui em Atos, que faremos, irmãos, pessoas mesmo que estavam se entregando a Cristo. Tá? Isso não é só uma decisão pessoal, alguns métodos que anda para frente, levanta a mão e pronto, não. Isso é demonstrado através da caminhada de vida, realmente se converteu. Agora é crente, realmente nós percebemos isso. Amém. Tá? Então, o culto existe um elemento missiológico também ali envolvido. A missão, existe a missão no culto também, mas não é o elemento primordial, nem primeiro. E o quarto uso, meus irmãos, é que nós devemos considerar a suprema importância de Deus enviar para a igreja pregadores fiéis da palavra. Precisamos, de acordo com a palavra de Deus, Atos 6, versículo 2 a 4, os pastores, ali os apóstolos também, estavam deixando a palavra de Deus pregada para poder servir às mesas, para poder cuidar das questões sociais da igreja. Então eles se juntam e dizem, nada disso, vamos eleger diáconos. E essa diaconia, esse serviço de assistência aos santos, que pode ser feito pelo pastor, mas agora se torna um encargo dos diáconos. E quanto a nós, o versículo diz, nos consagraremos à oração e à palavra. Por quê, irmãos? Porque qualquer um pode fazer na igreja essas ações assim, mais de filantropia. Claro, é eleito diácono para isso, a igreja reconhece determinadas características. Irmãos, mas pregar a palavra é uma coisa muito rara hoje. Muito rara hoje. Tá? E nós devemos orar para que Deus mantenha e fazer de tudo para que pregadores continuem pregando fielmente sua palavra, sendo sustentados em oração e de várias outras maneiras, e o ministério da palavra continue na igreja. Uma igreja que não tem palavra, irmãos, é uma igreja que caiu em desgraça. Quando Deus, Calvino dizia isso, quando Deus ele quer julgar uma nação, assim como uma igreja, ele envia pregadores infiéis da palavra.
é Deus dando àquela igreja aquilo que aquela igreja merece, porque ela sempre rejeitou a pregação fiel da palavra de Deus. Então Deus dá para eles o que eles querem. Mas encontrar pregadores fiéis da palavra de Deus é uma coisa rara. Devemos sustentá-los em amor, em oração e de tantas outras maneiras, tá? E isso, meus irmãos, nós temos que ter isso em muita estima, em muita alta conta. Porque nós perdemos hoje o elemento espiritual, sobrenatural e da primazia da palavra na igreja hoje. Perdeu-se isso. Meus irmãos, nós devemos entender que se a palavra não for pregada numa igreja, aquela igreja vai morrer. Vai morrer. Isso no passado, meus irmãos, era tudo que o povo queria. As pessoas iam nos primeiros séculos da igreja, iam fazer um culto dentro das catacumbas de Roma, à meia-noite. Tá? Para quê? Para ouvir a palavra sendo pregada. Por causa da perseguição, tinham que ir para o cemitério, onde não seriam perseguidos, para ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Sendo pregada. Em países da cortina de ferro, na época da instalação da União Soviética, e ainda hoje em alguns contextos de perseguição, as pessoas ouvem a palavra, o pregador fiel, mas falando com o povo, cochichando. Mas é fiel, está ensinando a palavra. E hoje, com tanta mudança, irmãos, muitas vezes de recursos audiovisuais, pregação na internet, de homens de Deus e tudo isso, e a gente nem liga. E mesmo na igreja local também muitas vezes a gente nem liga. Irmãos, nós devemos ter o seguinte: Senhor, continue nos sustentando pela tua palavra, Senhor, porque se não for pela tua palavra, nós estaremos miseravelmente perdidos. Irmãos, você passa a semana inteira no trabalho ouvindo colegas do trabalho falando palavrão, falando asneiras no seu ouvido, tentações lhe assediando, tá? A semana inteira. Aí quando você vem para o culto, tem tudo no culto, menos o principal, que é a pregação da palavra. A palavra no culto é que vai lhe sustentar. A palavra pregada é um sinal do amor de Deus para você. Eu quero terminar aqui fazendo a leitura rápida de algo que acontecia num tempo em que as pessoas valorizavam mais a palavra do que hoje. E amavam tanto essa palavra que elas imploravam por essa palavra. Houve um período na história da igreja, o período dos puritanos, em que eles iam de vários lugares, mesmo debaixo da neve, para ficar ao ar livre, porque tinha muitas pessoas ali sentadas para ouvirem a pregação. E em um desses momentos, um puritano chamado John Howard, ele afirmou que um outro, chamado Thomas Goodwin, em seus dias ainda de estudante, na época do seminário, ele ouviu a respeito de um pregador, o Sr. Rogers. Aqui os irmãos vão ter uma visão elevada da palavra na igreja. Tá? E ele ouviu a respeito do Sr. Rogers. John Rogers era um dos primeiros pregadores puritanos que fez uma viagem e foi lá a fim de ouvi-lo pregar. O Sr. Rogers falou sobre a questão das Escrituras e no sermão fez uma censura às pessoas que negligenciaram a Bíblia e personificou Deus diante do povo, dizendo-lhes, eu vou dizer como ele falou, ele personificou Deus, tá, ao pregar para o povo e a censurar o povo por causa da falta de leitura e amor pelas suas Bíblias e a pregação. Então ele personifica Deus diante do povo, aquele pregador, dizendo: bem, tenho-vos confiado há tanto tempo a minha Bíblia. Ela jaz na casa deste ou daquele, coberto de poeira e teias de aranha, e não vos incomodais em lhes dar ouvido. É assim que usais a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia, portanto. Ele então tomou a Bíblia, o pregador, e saiu dali como se estivesse se retirando, mas imediatamente voltou-se para o povo e personificou o povo
diante de Deus, caindo de joelho, clamando e rogando de maneira mais veemente: Senhor, o que quer que faças conosco? Não tires a Bíblia de nós, mata os nossos filhos, queima as nossas casas, destrói os nossos bens, mas poupa-nos a Bíblia. Não tire de nós, ó Senhor, a tua Bíblia. Novamente, personificou Deus para o povo, dizendo: Vós dizeis assim? Bem, eu vos testarei um pouco mais, e aqui está a minha Bíblia para vós. Verei como a usareis, se a amareis mais, se a observareis mais, e se a colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela. Por meio dessa encenação do pregador fervoroso, o senhor Rhodes, ali o pregador deixou a congregação inteira em tão estranha postura que todo o povo que estava no templo desmanchou-se em lágrimas. E o senhor Goodwin, quando viu aquilo, ele mesmo saiu da igreja, pendurou-se por um quarto de hora no seu cavalo, no pescoço do seu cavalo que estava à frente da igreja, e ficou chorando ali por muito e muito tempo. E isso aconteceu antes mesmo que tivesse forças para montar. Tão estranha era a impressão que caíra sobre ele, bem como sobre toda a igreja que ouvia isso, após terem sido repreendidos por negligenciarem a palavra. A palavra. Meus irmãos, nós precisamos ter o amor pela palavra de Deus dessa maneira aqui. O juízo de Deus contra um povo é lhes retirar a palavra. Isso nunca aconteça conosco. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é a carta de amor que Tu nos deste. Ó Deus, não permita que sejamos negligentes com a Tua palavra, que a tratemos com desprezo durante a semana, Senhor. Ó Deus, tira tudo de nós, mas não nos tira a Tua palavra. Nós poderemos chegar ao céu mesmo aleijados, sem as pernas, nós ainda chegaremos lá, mas nós não chegaremos ao céu sem a Tua palavra, Senhor. Não tira de nós a Tua palavra. Que a Tua palavra continue prevalecendo nesta igreja, Senhor. E na vida de todos os meus irmãos, inclusive na minha vida, por Tua graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.